Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula. Hoje vamos falar sobre um tema que é, como eu posso dizer, é bem polêmico. Pouca gente fala sobre isso, mas ele é importantíssimo. Eu gosto bastante desse tema, que é a fonética. Vamos falar da fonética do alemão, exatamente, tá? É, o objetivo, então, da nossa aula de hoje é apresentar para vocês sons característicos do idioma, né, do alemão, né, focando na pronúncia correta das palavras, tá? Das vogais, das consoantes, dos ditongos, tá? Além disso, também vou dar exemplos práticos, né? E algumas dicas para vocês também de como que vocês podem melhorar a fonética de vocês, a pronúncia de vocês, tá? Então, o que é a fonética e por que ela é importante no aprendizado do alemão, tá? A fonética, tá? Ela é dentro do ramo da linguística, tá? E ela estuda os sons da fala humana, tá? O que que isso quer dizer, tá? Como que os sons são produzidos, como eles são transmitidos e como eles são percebidos, tá? Então, o que eu às vezes percebo, tá? É que às vezes eu falo para o meu aluno, tá? Eu transmito um som, às vezes ele não é percebido da forma correta. Por quê? Tá? Porque a gente tem um alfabeto um pouquinho, fonético um pouquinho diferente do alemão. Tem nuances, há diferenças, tá? E o que que então a fonética ela analisa, tá? Ela analisa algumas características. Por exemplo, a posição da língua, dos lábios, quando a gente vai falar. Isso é importantíssimo. Em que posição está a língua dentro da boca? A posição dos lábios, né? O formato da boca faz muita diferença, né? A vibração das cordas vocais, né? O fluxo do ar, tá? Que a gente vai produzir sons, né? Então, no contexto geral, tá? No alemão, a fonética ela ajuda muito, tá? A compreender a como articular esses sons, tá? E como isso pode ser diferente ou até inexistente às vezes do português, tá? E aí é como eu falei, às vezes eu transmito, né, um som, ele é percebido de uma forma com base naquilo que a gente tem no nosso idioma. A gente não vai reproduzir alguma coisa que a gente não tem a base, né? Eu não sei se vocês já pararam para ver, até separei aqui no dicionário que eu tenho. Ele tem aqui no início, tá? Ele tem aqui a lista de palavras, né? E aqui na frente, a gente tem os símbolos, tá? Que são, às vezes, como as nossas letras que a gente conhece, né? Mas eles também são os símbolos fonéticos daquela letra em questão, né? E aqui é a forma de como a palavra é pronunciada, né? Por exemplo, aqui onde que a gente tem esse tracinho, como que a gente fala, o apóstrofe, né? É a sílaba tônica, é onde que a gente vai botar mais força na hora de falar. Isso também é uma dica, né? Então, quando vocês forem ver nos dicionários de vocês, é bom a gente saber os sons dessas letras do alfabeto fonético, né? Mas existem outros caminhos que também ajudam a gente não precisa necessariamente decorar todo esse alfabeto, né? Mas por que que a fonética ela é importante no aprendizado do alemão, tá?
Primeiro, porque melhora a pronúncia, né? É, a gente sabe que o alemão ele tem alguns sons específicos, né? Por exemplo, o som do CH, do ich, né? E daquele R, né, que a gente fala, aquele parece que tu tá puxando um ranho lá, lá de baixo, né? Então, eles podem ser difíceis para quem é falante de português ter essas pronúncias, né? Então, sabendo um pouquinho de fonética, vocês vão conseguir articular isso de forma mais correta, né? Além de melhorar a pronúncia, tá? Vocês vão também evitar mal-entendidos, tá? Por exemplo, existe a palavra schön, que tem as tremas, eu brinco com os meus alunos, os cocôzinhos de mosca em cima do O, tá? Que é schön, bonito. E tem o schon, que é o já. Então, são duas palavras escritas exatamente da mesma forma, uma com trema no O, outra sem o trema no O. Muda a pronúncia, obviamente, muda também o significado, tá? É um exemplo, tá? Apenas do que pode acontecer para evitar mal-entendidos. Faz muita diferença, né? Então, também ajuda a facilitar a compreensão auditiva, né? Entender como esses sons aí eles são formados, tá? Também ajuda vocês a identificar a palavra no discurso, tá? Principalmente, tá? Num idioma como o alemão que tem questão de entonação, tá? Combinações sonoras diferentes, né? Um ponto importantíssimo que é a questão de vocês conseguirem criar a confiança, construir a confiança na fala. Muita gente às vezes acaba não falando porque não está pronunciando de forma correta, né? É, porque tem vergonha, porque está falando errado. Então, vocês falando com a pronúncia correta, né, vai trazer mais confiança na fala de vocês. E vocês vão conseguir se comunicar melhor também com um nativo, né? E saber fonética também aprimora, né? Melhora o aprendizado da gramática, do vocabulário, né? Então, se vocês pronunciam de forma correta, tá? Vocês conseguem associar isso com a palavra escrita, né? A escrita com a fala, né? Assim vocês vão consolidar o aprendizado, tá? Quando a pronúncia é assim, é um U tremado. Quando a pronúncia é assim, não é tremado, né? E vocês vão construindo esse aprendizado, né? E vai facilitando um pouquinho mais, tá? Bom, já mencionei anteriormente, né, que uma das grandes diferenças, tá, entre o português e o alemão na questão da fonética é aquele R mais ranhento, que fica aqui na parte posterior da boca, na garganta, né? A gente chama isso de som gutural, desculpa, gutural. Por exemplo, pensar num exemplo aqui rapidinho, vermelho. Vermelho é rot, rot. Aí fica o som aqui embaixo. Em português a gente falaria rot, rot, né? Assim, aqui na frente, na boca, a gente nem ativa essa região aqui, né? No alemão a gente ativa essa região aqui. Rot, rot. E aí, se vocês botarem a mão aqui, rot, vocês vão sentir uma vibração nas cordas vocais, né? Aí vale lembrar também que o R, tá? Conforme a região no Brasil, também muda de som, né? Isso vocês sabem, né? Por exemplo, o R do Rio, né? É quase como se fosse um H, né? É, também depende muito
por exemplo, né, na palavra rato, né, é um som mais rato do rio, né, é um som mais alveolar, ele é mais veludo, assim, parece mais sutil, mais, né? Depois tem um exemplo, por exemplo, do carro, né? Ele já é um pouquinho mais forte, carro, carro. Ele quase chega a ser aqui embaixo também, né? Outra diferença que eu já também tinha comentado com vocês é o som do CH, né? No português a gente não tem um som equivalente, tá? Geralmente o que, que acontece, tá? Deixa eu me lembrar. Geralmente se substitui esse CH, por exemplo, do ish, né? Pelo ish, som do X, tá errado. Ou o som do K, ik, errado, tá? Por exemplo, esse som do CH, ele também muda um pouquinho, tá? Porque depois das vogais, tá? Ele tem som mais suave, tá? É, ich, Licht, né? Mas ele também pode ter sons como bur, dor, um pouquinho mais forte, né? Então, varia também dentro do alemão, o CH, ele também varia de som, tá? Entonação e ritmo, tá? São outras questões que existem de diferença do português para o alemão, tá? No alemão, a gente poderia dizer assim que a entonação ela é um pouquinho mais retangular, tá? E ela na frase se coloca ênfase em palavras-chaves, tá? O ritmo ele é mais firme, ele é mais direto, e ele tem pausas mais definidas, tá? Já no português, o português ele é um pouquinho mais melódico, ele tem subidas e ele tem descidas, tá? Principalmente, tá? Quando a gente fala de frases interrogativas, tá? Outra diferença também que tem é a questão da pronúncia no final das palavras, tá? No português, as consoantes lá no final da palavra, elas mantêm o som original delas, tá? No alemão, às vezes tem gente que diz, assim, nossa, eles falam uma frase inteira, parece que é uma palavra só, mas é por conta disso. As palavras, parece que quando tem uma consoante no final, elas são, como é que dá para dizer? Parece que tu não ouve a, a palavra até o fim, parece, sabe? É como se elas perdessem a vibração, né? Por exemplo, a palavra Tag. Tag é dia, T-A-G. Mas quando tu vai ouvir um nativo falar, ele parece que ele fala tá, né? Aquele G quase que some no final. Então, ela perde a vibração, parece que ela é quase inexistente, né? Então, essas seriam as principais diferenças do português e do alemão, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre vogais. Todo mundo sabe o que são vogais, né? A gente tem A, E, I, O, U, tá? Primeira coisa, a gente fala elas de forma aberta, tá? E elas nunca jamais vão ter som nasal, tá? Por exemplo, o a gente fala também quando a gente vai falar, né? A. Só que quando a gente vai colocar numa palavra, por exemplo, Ana, vejam, a gente não está mais falando a gente está falando Veja essa diferença. Então, ele não, no português ele não é aberto. Em alemão ele é aberto. Ele é falado sempre a, é Anna, tá? Um exemplo.
O E, a gente não fala E, a gente fala E. No português, a gente tem muitas palavras que a gente fala com E, né? Agora não consigo lembrar de nenhum um exemplo, né? O I é I, então, no português acho que também não tem nenhuma diferença. O O, né? Às vezes a gente fala com o som do O, não existe também. E o U, então, ele é o normal, tá? Ah, e também depois a gente vai falar de ditongos, tá? Ditongos, no alemão a gente tem dois principais, tá? Ditongos são encontro de duas vogais, tá? Lembrando de novo que vogais é A, E, I, O, U, tá? Bom, então elas se falam abertas, tá? Ok. As vogais, tá? Elas podem ter, elas podem ser curtas, pronunciadas de forma curta, ou elas podem ser pronunciadas de forma mais longa. Parece que tu tá esticando a palavra assim, sabe? Dá essa ideia de parece que tu tá puxando assim um elástico e ela tá indo, né? E quando tu fala que ela é curta, ela é pá, bem pontual, tá? Vamos lá. Ahn, Quando elas são compridas, tá? Ah, quando a vogal ela é seguida por apenas uma consoante, aí eu pronuncio ela de forma longa. Por exemplo, a palavra quino, tá? Quino, K-I-N-O. Então, veja que depois do I, da vogal I, vem o N, que é uma consoante, e depois de novo vem o O, que é uma vogal. Então a gente tem, após a vogal, a gente tem uma consoante só, que é a N, tá? Então, quino. Aí esse I, ele é puxadinho assim, né? Parece que tem mais do que um I ali. Quino. Por exemplo, a palavra bat, bat, né? Parece que também tu tá puxando aquele A um pouquinho, né? A mais do que o normal. Por quê? Porque temos uma consoante depois, que é o D. Bat, palavra bat, B-A-D, bat, né? Por exemplo, music, music, o U também é um pouquinho mais esticadinho, né? Depois do music, M-U, S-I-K. Então, depois do U temos o S ali, né? Music, tá? Outro caso onde que as vogais, tá? Elas são longas, tá? É quando a gente tem o encontro do I e do E. Cuidado, porque existe o encontro do E com o I. O E com o I é outra coisa. Aqui nós estamos falando do I com o E. Quando primeiro vem o I e depois vem o E, tá? Nesse caso, a gente também fala isso puxadinho, só que aquele E, ele não é pronunciado, é como se fossem dois Is. Vou dar o exemplo do verbo do verbo spielen, tá? Spielen. S-P-I-E-L-E-N. Esse IE que tem ali, tá? Ele vai ser pronunciado como se fossem dois Is, ou seja, mais esticadinho, e aquele E desaparece da minha pronúncia. Spielen, tá? Aí eu tinha falado ni também, né? Ni é uma palavra curtinha, N-I-E, tá? E aí também se pronuncia ni, puxadinho assim, como se fossem dois Is, tá? Sie, que é o ela no alemão, né? Sie é S-I-E. Então, também, é como se fossem dois Is e o E desaparece. Sie, tá? Bom, outro caso, tá? É quando a gente fala as vogais de forma puxadinha assim, né? É quando a gente tem um H
na palavra. Então, a gente tem a vogal e logo depois da vogal a gente tem um H, tá? Aquele H, ele não é pronunciado daí, tá? Porque, não sei se você sabe, mas o H, ele é pronunciado. Até vou falar dele depois, tá? O H, ele é pronunciado, mas nesse caso, não. Quando ele vem depois de uma vogal ali, ele não é pronunciado, tá? E aí, aquela vogal, ela é falada também puxadinha assim, né? Por exemplo, o verbo fahren. F-A-H-R-E-N. Então, fahren. O verbo gehen. G-E-H-E-N. Gehen. Aí parece que vai ter três vezes, assim, um do ladinho do outro, né? Aquele H, ele some, assim, na fala, né? E bota um E ali. É gehen. Bom, quando a gente tem também vogais, como que a gente fala? Vogais duplas, né? Deixa eu pensar num exemplo aqui. O tsu, que é zoológico, né? A gente geralmente abrevia. Tsu. Z-O-O. Tsu. Então, como tem dois Os, né? Doppel-O, aí se falar pronunciado aquele esticadinho também, como se fossem mais, né? Outro exemplo é o T. T, que é chá, né? T-E-E. T, mais puxadinho também, tá? Esses são alguns exemplos de vogais que se pronunciam de forma esticadinha, comprida. Quando que eles são falados curtinhos? Que são mais pá, 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 diretos assim, tá? É quando a gente tem uma palavra que tenha consoante dupla depois dela, tá? Vou dar um exemplo. Bal. Bal é bola. Então, é B-A-L-L. Bal. Então, aí se fala bem rápido. Bal. Não fica bal. Que nem antes do bat. Bat, que eu tinha dado o exemplo, né? Que ele era compridinho. Bat. Não, é bal. Bem pum, pum, pum. Por exemplo, joggen. Joggen é um verbo. Joggen. Joggen. Também é joggen. Não é joggen. Joggen, né? E lembra que eu tinha falado antes que as vogais elas são faladas mais puxadinhas quando a gente tinha apenas uma consoante depois dela. Quando a gente tem mais do que uma consoante depois dela, ela também é falada mais tum, né? Por exemplo, o verbo wandern, né? Wandern, wandern, né? Wandern, porque tem mais do que uma consoante depois dela. A Wandern, né? W-A-N-D-E-R-N. Wandern. Ela pá, pá, pá. Por exemplo, manchmal. Não é manchmal. Manchmal. M-A-N-C-H-M-A-L. Então, depois do A tem o N, o C e o H. Mais do que uma consoante também. Então, é pá. Mais direto. Manchmal. Tá? Bom, lembram que eu tinha comentado com vocês antes dos ditongos, que são encontros de duas vogais. Antes eu falei dos ditongos I, E, que daí se falava puxadinho, né? Tá. Isso é uma coisa. Agora a gente vai ter o encontro do E e do I, tá? O E e o I, e o E e o U. Então a gente tem o eu, né? Se vocês forem ver escrito, vai ser escrito eu, e o outro vai ser escrito ei, né? Então, como eu já falei, né? Os ditongos, eles são combinação de duas vogais, tá? E elas juntas, elas fazem um único som, tá? Antes, aquele ditongo que eu dei o exemplo é uma coisa. Esses aqui são outra, tá?
Esses dois ditongos que eu falei para vocês agora, que é o EU e o EI, tá? Eles são bem comuns, tá? E aí eles têm pronúncias bem específicas, tá? Ahn, que confundem muito porque é muito diferente da forma escrita, né? Por exemplo, o E e o U, a pronúncia dele é como se fosse o OI, tá? Oi. Aí agora o O vai ter o som do Oi, mas não é porque ele é um O. Vejam que ele era um E. É E-U, mas aí ele fica com a pronúncia de Oi. Então fica, por exemplo, Freund, Europa, heute, Euro. Tá? Tudo Oi, Oi, Oi. Tá? Ahn, ele é um som mais aberto, tá? O O, então, ele é O, I, O, I, tá? Oi. O ditongo EI, tá? Ele é o ai, tá? Ele é o ai. Aí mesmo, aí, tá? Por exemplo, mine, vine, rise, tudo dessa forma, tá? Ahn, acho que era isso dos dois. É basicamente isso, tá? É só se concentrar e lembrar que EU é OI para todas as palavras e EI é AI. E IE é dois Is puxadinhos, tá? Via de regra é isso, tá? Bom, vamos agora para as consoantes, tá? Falamos das vogais, agora a consoante é todo o resto que sobra, né? Bom, alguns sons característicos, tá? Que é o som do C e do H, tá? Lembra que eu tinha falado antes para vocês que o som do CH ele era um som que a gente não tem no português, tá? Por isso que ele é difícil de pronunciar. Como que a gente pronuncia o ish, tá? Ish. Os lábios eles ficam mais abertos, tá? Aqui, a ponta das duas línguas, elas vão ficar entre os dentes de cima e os dentes de baixo e vai levemente encostar neles. Ish, tá? Mais até para os dentes de cima do que para os dentes de baixo. Ish, tá? Então, é como se essa lateral aqui da língua encostasse na dentição interna, tá? Mais para o lado de cima. Ish, tá? A parte do meio da língua não encosta em lugar nenhum. Ish, tá? Nem nos dentes da frente, nem no céu da boca, tá? Ahn, tentem, por exemplo, falar Küche, 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 tá? Que é, quando tá no final é um pouquinho mais fácil, parece que de pronunciar, mas quando tá no meio, Küche, Küche, Küche. E ele também tem uma forma um pouquinho mais forte de pronunciar, Bach, Bach, Buch, Bach, Buch. Que aí ele não encosta nessa dentição, e aí é como se ele fosse fazer um U dentro da boca-língua, sabe? Bach. Agora eu forcei um pouquinho, ficou quase um R. Bach, Buch, né? Kirche, tá? Então é como se ele fosse mais curvado embaixo, tá? Então tem essas duas formas de, eh, de pronunciar o C e o H, tá? O R, então, tá? Que ele é o som mais aqui embaixo, ele é mais. É como se quase como se fosse puxar um ranho. Eu brinco com os meus alunos, eu falo isso, como quase que puxando um ranho.
Deixa eu pensar em um exemplo. Rauchen. Rauchen. Claro, agora eu forcei demais, assim, mas é só para vocês entenderem. Rauchen, rauchen. Então, quanto mais vocês praticarem, mais fácil vai ficar essa pronúncia para vocês, tá? Som do Z e do S, tá? Por exemplo, vamos começar com o S, tá? O S, ele tem duas formas de pronúncia, tá? Ahn, ele tem o som do X, tá? Por exemplo, Sprache, schmutzig. Então, ele tem o som do X, tá? Sprache, schmutzig. Isso é porque ele está antes de uma consoante, tá? Então, quando o S está na frente de uma consoante, ele vai ter o som do X. Agora, quando ele estiver na frente de uma vogal, tá? Ele vai ser pronunciado com o som do Z. Por exemplo, Z, Zone, Zen, tá? Essas são as características do S. Então, ele tem essas duas formas de pronúncia: som do X, quando ele está na frente de uma consoante, e som do Z, quando ele está na frente de uma vogal. Simples assim, tá? O Z, tá? O Z, ele não vai ter o som do Z em momento algum, tá? Ele vai ter o som de um T e de um S. Zeit, Zeitung, tá? Então, ele vai ter sempre o som do T e do S, tá? Vamos falar também do W, tá? E do V. O W, tá? Ele tem o som do nosso V mesmo, tá? Então, quando vocês forem ver um W, tá? É som do V. E o V deles tem o som do F, tá? Por exemplo, eu sempre dou o exemplo para os meus alunos da Volkswagen. Volkswagen se escreve primeiro com V, depois com W, porque o Volkswagen ele é um composita, né? É uma complementação de duas palavras. Volks, povo, Wagen, veículo. Então, Volkswagen. Então, Volks, som do F. Wagen é o W, som do V, tá? E por último, o som do H, tá? Bem característico também. O H, ele tem o som daquela balinha que a gente compra, Hals, sabe? Até a palavra Hals, ela tá escrita, lembra muito o alemão. Talvez ela tenha relação com o alemão mesmo, né? Porque Hals é garganta, só que a balinha é escrita Hals com dois L's, né? E em alemão, Hals é apenas com um Hals. Hals é escrito com um L só, tá? Mas o som que a gente fala ao falar a palavra Hals, tá? É o mesmo som do H do alemão. Que a gente vai usar para usar nas palavras, né? Por exemplo, Hallo, heißen e por aí vai. É como se fosse um R. Aí alguns alunos associam ou com S, desculpa, com R. Eu não gosto muito de fazer essa associação porque pode dar problema. Eu prefiro fazer essa referência com a balinha, né, com o nome da balinha, Hals, para saber que o som daquele H é o som mesmo que é o da balinha ali, tá? Então, Hals, tá? Ahn, Agora nós vamos para três letrinhas, tá? Que elas são diferentes, elas não existem no alfabeto do português, elas existem no alfabeto do alemão, tá? Que é o A tremado, o O tremado e o U tremado,
tá? Elas são particularidades, elas não são consideradas letras com acento, tá? Elas são consideradas letras diferentes, letras do alfabeto, tá? Porque em alemão não existe acentuação gráfica, tá? Então a trema ali ela é considerada como uma letra mesmo, tá? Ela é um componente junto, tá? Então, o A tremado, ele tem o som do E do português. É como se você pegasse aquele E com acento circunflexo, acento agudo, sabe? E pronunciasse isso. É, tá? Simples assim. Por exemplo, o Egito, em alemão é Ägypten, é com atremado, tá? Mas se fala Ägypten, Ägypten, com aquele som do E, tá? O e o U, eles têm uma regrinha muito parecida, mas difícil, tá? Ela não é bem simples assim, tá? E demanda muita prática, tá? O, a técnica, ela é simples, mas precisa de bastante treino, tá? Tá? Quando a gente vai falar tá vendo que a boca fecha, né? Tá? A gente vai fazer o formato da boca do tá? Mas o som que a gente vai emitir é o som do E, tá? Veja que quando a gente fala E, a nossa boca abre, tá? Isso não pode acontecer quando a gente vai falar o O tremado, tá? A boca não pode abrir, porque não é um E. A gente vai falar um E. Então, a boca vai ficar fechada, vai ser uma boca como se a gente estivesse falando um O, mas na verdade o som que a gente vai tirar é o som do E. Então, veja, a gente tem o, a gente tem o E, a gente tem o Ö. Totalmente diferente. Então, vamos lá de novo. O, E, Ö. Tá? Vão na frente do espelho. Bora lá. E façam isso, façam esses três caminhos, tá? Facilita bastante. O vai parecer que vocês são os palhaços na frente do espelho, mas é isso aí mesmo. Para treinar é dessa forma. O, E, Ö. Tá? É difícil, é difícil. Do U é praticamente a mesma coisa, só que o som que vocês vão emitir vai ser o som do I. Então vai ficar U, I, U. Yeah. Isso aí. U, I, U. Tá? Por exemplo, do O tremado a gente tem Österreich, que é a Áustria, né? Österreich. E para o U tremado a gente tem a palavra, pode ser a palavra über, über, né? Aí parece que às vezes a gente não sabe se a gente está ouvindo um U, se a gente está ouvindo um I, se a gente está ouvindo um O, a gente está ouvindo um E. Então é porque é a junção das duas coisas, tá? Bom, encerramos aqui a questão da fonética de letras e de ditongos. Vamos falar um pouquinho sobre a entonação e a melodia das frases, tá? Vamos falar aqui da entonação de frases afirmativas, tá? E também de perguntas, tá? Nas frases afirmativas, tá? Qual é que é o padrão de entonação que a gente tem? Lá no final da frase, tá? O tom, ele geralmente, ele dá uma despencada, tá? Por quê? Tá? Porque isso gera a sensação, assim, de que está concluído, que aquilo está finalizado, tá? Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Parece que cai, né? Ele é, assim, ele vem neutro, né? E ele, de repente, ele cai ali na última palavra. Ich gehe nach Hause, tá?
Aqui parece übertrieben, exagerado a forma como que eu estou fazendo, mas é para ficar bem claro, para vocês notarem bem essa diferença, tá? E para vocês treinarem também, tá? Nas perguntas, tá? A gente tem dois tipos de pergunta, né? A gente tem as perguntas fechadas, que são as perguntas Ja-Nein-Fragen. As perguntas Ja-Nein-Fragen são aquelas que tu responde sim ou não, tá? A gente tem as perguntas abertas, que são os W-Fragen. Nas perguntas Ja-Nein-Fragen, geralmente o tom ele sobe no final. Gehst du nach Hause? Aí ele, ó, subiu, né? Agora, por quê? Por que que o som ele sobe lá no final, tá? Porque a gente espera uma resposta de sim ou de não. Gehst du nach Hause? Sim ou não, né? É, já nas perguntas abertas, que são as W-Fragen, por que que a gente chama elas de W-Fragen? Porque todas elas começam com uma palavrinha com W, tá? Por isso que elas são chamadas de W-Fragen, tá? É, elas são parecidas, tá, com as frases afirmativas, tá? Elas geralmente começam ali neutras e elas caem no final, tá? É, por mais que seja uma pergunta, tá? Essa descida, do tom ali, ela gera, assim, uma expectativa de uma resposta bem elaborada, tá? Por exemplo, wann gehst du nach Hause? Wann gehst du nach Hause? Wann gehst du nach Hause? Aí dá aquela descidinha ali no final. Wann gehst du nach Hause? Aí a pessoa vai lá e responde, né? É uma coisa mais elaborada, tá? E quando sobe, é quando tu responde sim ou não e não precisa ser tão elaborada, tá? Em relação ao português, quais são as diferenças, tá? Geralmente em português a gente sobe as frases no final, né? Principalmente nas perguntas, né? Sejam elas abertas ou fechadas, tá? Em alemão, a entonação mais aberta, ela é um pouquinho mais retraída, mais contida, assim, né? Geralmente é um tom que desce, né? E isso geralmente causa um estranhamento para a gente que é brasileiro, porque é um pouquinho diferente da nossa entonação, né? A gente tende a subir no final, né? Bom, para fechar então, tá? Vamos recapitular aí algumas coisas, tá? Vogais, elas são faladas de forma aberta, né? Nada de frescura. É A, E, I, O e U, né? É isso aí, tá? Não tem nada de frico-frico aí para a gente colocar ali, não, né? Então, algumas vogais elas são faladas mais esticadinhas, né? E outras elas são mais mais diretas, mais pontuais, tá? Quando elas são um pouquinho mais esticadinhas? Quando vem uma consoante depois delas, quando tem o ditongo I, E, aí a gente fala como se fossem dois Is e o E desaparece da pronúncia, tá? Quando a gente tem um H depois daquela vogal, tá? O H não é pronunciado e aí ele também é falado de forma mais puxadinha. Quando a gente tem vogal dupla, tá? Quando elas são mais pontuais, quando elas são mais diretas as pronúncias, tá? Quando a gente tem duas, duas vogais depois desculpa, duas consoantes depois da vogal, e quando a gente tem uma consoante dupla depois da vogal, tá? Depois, os ditongos E, U e I, tá? Elas são bastante frequentes e a pronúncia então é OI para EU e AI para EI, tá? Bem característico e não tem erro, né? A gente tem então algumas consoantes também, que são o C e o H,
né? O CH ele tem 2 sons, né? Ixi. Então, as laterais da língua encostam na dentição interna da parte da dentição interna superior. Ixi. E a parte do meio da língua ela não encosta em lugar nenhum. E a gente também tem a outra pronúncia, por exemplo, burro, né? Que parece que a língua vai fazer um U dentro da boca, tá? A pronúncia do R, que ela é mais ranhenta aqui embaixo, que é quase como se você estivesse puxando um banho, né? Os sons do S, então o S antes de vogal, ele é com som do Z, e antes de consoantes ele tem o som do X, né? A gente tem o Z, que ele tem o som do T e do S, sempre, né? A gente tem também o som do H. O som do H, ele tem o som daquela balinha Hals, né? Tá? Ahn, do H, e qual era o outro que... Ah, das letrinhas especiais, né? Do A tremado, do U tremado e do O tremado, né? O A tremado é o som do E, tá? O som do O tremado e do U tremado. Lembram que o formato da boca é o formato da letra mesmo, mas o som que a gente tira é outro, né? Do O, a gente faz o formato do O e o som que a gente tira é o E, então fica Ö. E no U, o som que a gente vai emitir é o do I. Então, U, tá? A entonação e a melodia, tá? Em frases afirmativas, o som cai. E nas perguntas V, frage, o som também mais cai no final. Já nas frases ja, nein, nas perguntas ja, nein, o som no final ele sobe, ele dá uma potencializada, tá? Dicas para vocês, tá? Umas delas eu já fui falando ao longo, né? Mas o que que dá para fazer? Estar na frente do espelho e pronunciar, tá? Outra é vocês repetirem os sons, tá? Lerem lá um texto, vocês gravem esse texto e depois vocês botam o mesmo texto falado por um nativo, tá? E nisso o Google Tradutor pode ajudar vocês. Vocês colocam o texto no Google Tradutor e botam para ele falar e vocês vão ouvir. É uma alternativa, tá? E aí comparem a pronúncia de vocês com a do Google Tradutor, tá? Escutar, 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 escutar muito, repetir, repetir, repetir muito, falar muito, 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 muito. Mas vão parecer uns macaquinhos repetitivos? Sim, vão parecer macaquinhos repetitivos, mas é isso aí mesmo, tá? Então, busquem fazer alguns exercícios com essas vogais, com essas consoantes, com essas letras especiais e com a melodia da frase, para praticar e tornar isso de forma mais natural para vocês. Porque, como eu disse, existem semelhanças e existem diferenças em relação ao português do alemão em relação ao português, tá? E para a gente se acostumar a isso vai talvez demorar, né? Mas no que isso implica, né? Volto a dizer, o que favorece vocês saberem pronunciar muito bem, né? Vocês vão evitar mal-entendidos, né? Vocês vão facilitar a compreensão auditiva, tanto da pessoa que está ouvindo vocês quanto de vocês mesma, né? Vocês vão conseguir ter mais confiança em vocês na hora do discurso, vocês não vão ter tanto medo de falar, né? E vocês vão aprimorar o aprendizado, a gramática, o vocabulário de vocês com isso, porque vocês já vão ouvir uma palavra e vocês já vão saber como escrever ela, né? Porque vocês sabem da regra fonética. Ah, ele falou schön. Ah, então ele falou o O, né? O formato do O, mas ele falou um E, então é um O tremado. É diferente de schon, né? Então aquilo vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Bom, eu espero que esse vídeo sobre fonética tenha ajudado vocês,
tá? Espero de verdade que vocês possam aplicar isso, praticar isso no dia a dia de vocês, para facilitar e para melhorar a comunicação, seja com nativos, seja com pessoas da empresa de vocês, seja entre família, seja na faculdade, enfim, em qualquer segmento. Que isso tenha aberto muitas portas, né? E eu gostaria de saber de vocês o que mais vocês gostariam de aprender. É, que a gente pudesse fazer um vídeo aqui explicando para vocês. Mandem, mandem sugestões que a gente vai preparar tudo da melhor forma possível para vocês conseguirem aprender e crescer cada vez mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado und bis bald. Tschüss!